dos hospitais em Salvador, aqui também foi programado, inclusive coisa de mais de 30 dias atrás, já teve nós sentamos com o Ministério Público do Trabalho, e são duas situações completamente diferentes, dois campos de atuação diferentes, que nós acabamos nos unindo para fazer essa inspeção e verificar os fatos concernentes a cada uma de suas atribuições. Bom, e dentro dessa inspeção, alguma irregularidade foi encontrada? Qual o balanço que se faz dela no momento? Eu diria que foi um balanço positivo. Eu conversei com a Procuradora do Trabalho posteriormente, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, algumas pequenas irregularidades na situação de meio ambiente do trabalho, do trato da empresa com os profissionais, com os médicos, enfermeiros, utilização de EPIs, comunicação de informações a serem colocadas no hospital, nada que desnaturasse ou desconfigurasse ou comprometesse a prestação do serviço. No âmbito do Ministério Público Estadual, nós questionamos, nós acompanhamos principalmente a disponibilidade de leitos que foi contratada pelo município, a ampliação dos leitos que foram contratados posteriormente pelo município. Acompanhamos na parte da farmácia local a existência de possível falta de medicamentos. Nós acompanhamos todos os leitos de UTI, foram contados numericamente, individualmente, por cada ala, por cada situação. Acompanhamos a situação de pacientes que estavam internados lá, todos, claro, preservando as suas devidas identidades, porque eles não foram filmados, mas colhemos todas as informações, inclusive a coisa de surpresa, é um hospital fechado que, pela natureza da doença, não permite a visitação, mas vimos psicólogos presentes, fisioterapeutas, inclusive no momento que a inspeção virtual chegou, um dos pacientes recebia uma visita de forma virtual, imagine, a própria psicóloga com o aparelho de celular, com o pessoal da família do paciente, tendo essa comunicação. Enfim, foi uma situação de verificação, inclusive do estado atual de pacientes internados. Nós só temos hoje, inclusive é muito importante que se frise, de 50 leitos clínicos existentes no local, apenas 8 ocupados, 3 pacientes confirmados de coronavírus, ontem de manhã, 5 em suspeita de coronavírus, e nos leitos de UTI, que totalizam 18 leitos disponíveis de UTI, nós tínhamos apenas 6 leitos ocupados de UTI. Essa era a realidade de ontem pela manhã, no momento da inspeção que foi realizada. Bom, doutor Aldo, recentemente a gente conversou aqui com o prefeito Colbert Martins Filho, na edição da última terça-feira, quando foi feita uma entrevista coletiva online. Ele fazia um balanço e falava da preocupação em número de novos pacientes graves, né? Feira de Santana entrou na curva descendente em número de casos, seguiu nesta curva, mas voltou a acender agora um sinal amarelo, de acordo com a própria vigilância, epidemiológica, exatamente, do município. Isso. Como é que o Ministério Público tem acompanhado essa situação e como avalia, de fato, a situação de Feira de Santana em relação ao número de casos versus, principalmente, ações tomadas no sentido de evitar o contágio em massa? A gente ainda continua, a gente não pode, o Ministério Público, principalmente a sociedade, não pode afrouxar nas chamadas medidas preventivas, sanitárias, individuais que precisam ser tomadas. E se a gente for voltar um passado, no início da doença lá para março, abril aproximadamente, quando já sabia da gravidade que ela eclodiu em países aí afora, com a quantidade imensa de mortes, as medidas começaram a ser tomadas e sem ainda ter qualquer respaldo científico que dissesse, por exemplo, que tal medida é mais adequada ou outra nesse sentido. Até mesmo os protocolos médicos, eles não tinham uma certa unicidade, uma certa regularidade que permitia que todos fizessem da mesma forma. Eu acredito que a doença ela passou de um momento inicial, nesses primeiros meses aí, de um aprendizado muito grande das profissionais de saúde e os profissionais todos que militam nessa situação de saúde pública. Para mim é fato que venha a existir uma nova onda de casos de Covid. Porque se nós formos analisar, vamos preocupar a Feira de Santana. Anos atrás a gente tem dengue que vai e volta, chikungunya que vai e volta. Tudo isso pela própria natureza desse tipo de doença. Agora, a gravidade do Covid, em pessoas com chamadas comorbidades, ela faz com que você tenha um evento danoso, morte, muito mais severo
do que em outras situações como a dengue ou como H1N1, como coisa nesse sentido. Então, o que se precisa ter em mente é assim, já se preparar para que, se eventualmente tenha uma nova onda, e qual seria o tamanho dessa nova onda de contaminação? Eu confesso a você que minha maior preocupação a nível do Ministério Público, o Ministério Público tem preocupado em relação a isso, é porque muito próximo agora, em novembro, nós vamos ter um período de eleições municipais. Então, eleições municipais, evidentemente, vai impor aglomerações. Por mais que o Tribunal Superior Eleitoral esteja tentando impor algumas limitações, mas as aglomerações serão inevitáveis, as paixões políticas serão inevitáveis, e isso pode ter um respaldo ou ter uma consequência muito grave em relação a essa nova onda de Covid que vem a existir. Eu prefiro trabalhar com a possibilidade que ela vai existir. Talvez a incógnita seja qual o tamanho dessa nova onda, qual a consequência, ou quais as medidas que precisam ser tomadas. Isso é um trabalho que precisa ser feito de forma bem responsável. Doutor Aldo, a gente agradece a participação do senhor aqui no nosso programa, agradece a entrevista, deseja um ótimo dia e sucesso, né, nessas ações aí, tanto do Ministério Público, como é uma coisa multifatorial, muita gente precisa estar envolvida, o Ministério Público é um dos órgãos que estão envolvidos na fiscalização das ações, está acompanhando de perto. A gente deseja sucesso nesse trabalho, que a gente volte a ter dias melhores, né, o que é que todo mundo quer. Com certeza. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado. Conversamos então com o Dr. Aldo Rodrigues,